Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Na última aula, não sei se vocês lembram, a gente estava falando um pouquinho de coordenadas absolutas, que era extremamente tranquilo. Deixa eu botar o microfone mais pertinho aqui para ficar com uma voz mais radiofônica para vocês. A gente resolveu esse exercício, então, que era de coordenadas absolutas, que era só ler as coordenadas aqui. A única diferença que dava era da gente utilizar o zero máquina ou o zero peça para ler a posição aqui, né? Então a gente preencheu essas duas tabelinhas aqui atentamente e beleza. Hoje a gente já vai começar a produzir um pouquinho de código, não uma quantidade absurda ainda, mas não vai dar para sair daqui fazendo programa fechado ainda, mas vai dar para ver alguns códigos interessantes aí que a gente vai ver hoje. E para chegar lá, a gente vai precisar também dar uma olhada em algo que se chama de coordenadas incrementais. Quando a gente está, pelo menos eu falo pela minha formação, né? Eu sou da área de dinâmica, vibrações e tudo mais, então eu estou acostumado com coordenadas absolutas e coordenadas relativas, né? Para mim o oposto de absoluto é relativo. Aqui o nome não é relativo, aqui é incremental, mas o conceito é a mesma coisa, tá? Então como que eu leio uma coordenada incremental? Eu vou ler, né, para eu saber para onde eu vou sempre partir do pressuposto que a posição atual que eu não preciso saber a posição, eu só estou em uma determinada posição, e eu só vou ler a posição, a próxima posição, com um incremento a partir da posição que eu estou. Então eu vou ter aqui uma leitura da diferença entre os pontos-chave da trajetória da ferramenta. A sequência dos pontos aqui é altamente relevante para a definição do trajeto da ferramenta, no sentido de você saber que se você ler uma coordenada, uma instrução em coordenadas incrementais isoladamente, você não vai ter a mínima ideia de onde essa ferramenta pode estar, né? Então você precisa ler o programa todo para saber naquela posição onde ela vai estar, diferente das absolutas que você sabe onde a ferramenta vai estar. E o ponto inicial, ele é tomado como referência em um dos zeros, pode ser um zero peça ou zero máquina. Então você nunca sai fazendo coordenada incremental do nada, né? Aqui a gente vai tomar como referência o primeiro ponto, né, para a gente fazer só esses exercícios aqui, mas quando você estiver programando, o que vai acontecer? Normalmente o primeiro movimento que você faz, ele é um movimento em coordenadas absolutas, né? Sempre é. Então porque você não tem nenhuma referência ali antes daquele primeiro movimento, então você vai fazer um primeiro movimento em coordenadas absolutas, depois você troca para coordenadas incrementais e segue elaborando o seu programa. Então por isso que a gente toma sempre o primeiro ponto aqui da trajetória como absoluto mesmo, só para a gente ter uma referência. Temos o mesmo exemplo aqui, e nesse mesmo exemplo agora a gente vai descrever esses pontos P1 até P7, né? Então lembrando, o ponto P1 está aqui, o ponto P7 está aqui, e a gente vai descrever esses pontos agora em coordenadas incrementais, né? Como fazer isso? Olha só, vocês vão ver que é muito interessante e é muito útil também a gente escrever as coisas em coordenadas incrementais. Então vamos lá. Opa! Interessante. Isso aqui foi uma questão de... Eu dupliquei o slide para fazer a animação, que esqueci de apagar o duplicado. Desculpa aí, pessoal. Então agora sim, ó.
Tanto no zero peça quanto no zero máquina, a primeira posição a gente vai tomar como a posição absoluta aqui do ponto P1, né? Então, eu vou começar pelo zero peça aqui primeiro. No zero peça, aliás, está invertido o nome zero peça com zero máquina aqui. Deixa eu me corrigir isso tudo também. Isso é zero máquina. E isso é zero peça. Agora sim. Então no zero máquina, lembra? O zero máquina era esse. Então eu estou em Z300 e X, o diâmetro é 140, então eu estou em... Aliás, o diâmetro é 240, então eu estou em 120. E vamos começar a preencher isso daqui, ó. Para ir para a posição P2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuar em X 120 milímetros, certo? Porque eu estou em X igual a 120, eu vou para X igual a 0. Então eu tenho que recuar 120 milímetros em X, e em Z eu também tenho que recuar... Matheus está perguntando aqui se a coordenada X sempre vai ser dada em diâmetro. Normalmente ela é dada em diâmetro, Matheus, quando a gente está falando de torno, tá? Nesse caso aqui é um torno, então a gente vai falar em diâmetro. Quando for em fresa, é tudo em milímetro normal, aí não vai vir em diâmetro não, tá? Legal que o Matheus perguntar alguma coisa é quase uma pergunta anônima na sala. Beleza. Aí então eu vou ter que recuar em X, 120 milímetros, e eu vou ter que recuar em Z aqui, ó, da posição 300 para a posição aqui 25 com 55, 80 com 383. Então eu vou ter que recuar 217 aqui, ó. Como que eu escrevo isso? Eu vou escrever X menos 120, Z menos 217. Então vai acontecer isso aqui, ó. Beleza, daqui para cá eu não vou me movimentar em X e eu tenho que recuar 3 milímetros em Z. Então, X igual a 0 e Z igual a menos 3. Eu sempre tomo como referência a posição que eu estou para fazer o próximo passo. Então aqui, ó, eu vou nessa posição de P3 para P4, eu tenho que andar 15 milímetros na direção de X e nada em Z. Então vai ser X15, Z0. Olha só. Depois eu tenho que andar aqui 30 milímetros na direção de Z negativo, então Z menos 30 e 0 em X. Então tá aqui. Depois eu tenho que andar 10 milímetros na direção de Z negativo e 10 milímetros na direção de X positivo. Então tá aqui. X10, Z menos 10. E por último, eu tenho que andar 0 na direção de Z e 1,5 na direção positiva de X. Então tá aqui. Como eu tomo sempre a posição que eu estou como referência para escrever a próxima posição em coordenadas incrementais, qual que é a diferença de eu fazer o programa no zero máquina e de eu fazer um programa no zero peça, pessoal? Tirando a primeira posição aqui, nenhuma, porque passado da primeira posição, a sua referência é sempre a posição que você está e o movimento é o mesmo. Então o programa em coordenadas incrementais tem que ter as mesmas instruções, ó, certinho, os mesmos números aqui, em todos. Então, essa é uma grande diferença das coordenadas incrementais, isso é uma grande utilidade também. A partir do momento que você setou uma referência, o programa para fazer o mesmo movimento a partir daquela referência é igual, você não precisa mudar o programa. Então, por exemplo, vamos dizer que eu escrevi um programa para usinar uma peça numa mesa de fresa, certinho, escrevi o programa inteiro lá. E eu quero usinar 4 peças na mesma mesa. As peças são pequenas, eu consigo fixar 4 peças brutas na mesa e executar esse programa 4 vezes. Eu vou precisar refazer esse programa 4 vezes utilizando coordenadas diferentes? Absolutamente não, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo programa, eu vou fazer ele sempre em coordenadas incrementais e eu vou só criar 4 referências de 0 diferentes e vou executar o mesmo programa exatamente a partir daquelas 4 referências de 0.
É isso que a gente vai fazer. Então, aqui vai ficar a mesma coisa. Às vezes eu tenho uma operação que eu faço, que é uma operação lá no meio do meu programa, que é uma operação padronizada. Então, por exemplo, eu vou fazer um furo. Quando a gente vai fazer furo, normalmente a gente faz um pré-furo, depois a gente faz o furo com a broca, depois, se eu precisar aumentar esse furo, eu vou fazer uma interpolação helicoidal entrando, depois eu vou fazer o acabamento do furo lá embaixo, eu posso querer fazer uma remoção de rebarba lá em cima e depois tirar essa peça, tirar a broca dali de dentro, né? Como é uma operação complicada e eu posso ter um padrão de furação que eu vou fazer na minha peça com vários furos, eu posso criar uma subrotina. Essa subrotina ela é toda feita em coordenadas incrementais, então eu só vou colocar a peça, o bit da fresa, por exemplo, na posição inicial que eu quero e executar exatamente a mesma subrotina. Ela vai fazer o furo lá. Aí eu só troco essa posição inicial, vou para outro canto, executo a subrotina de novo. Ela vai fazer outro furo ali no outro canto. E assim por diante. Então, as coisas começam a ficar muito simples e muito fáceis quando a gente usa coordenadas incrementais. Por isso que é importante a gente saber usar esse tipo de coordenada. E dependendo também de como que o desenho vem para você da peça, às vezes, dependendo de como as cotas estão colocadas, se você for fazer em coordenadas absolutas, você tem que ficar somando cota, fazendo continha. Se você for fazer em incrementais, às vezes você precisa fazer menos conta para fazer o programa. Então tudo isso ajuda. Então vocês vão ver que hora vocês vão achar que é melhor fazer aquela peça em coordenadas absolutas e hora vocês vão achar que é melhor fazer em coordenadas incrementais. Aí vocês que vão tomar a decisão lá no código de vocês, a menos que eu peça especificamente para você usar um tipo de coordenada para fazer alguma coisa, num exercício qualquer. Senão, beleza. Tem alguns exercícios aqui, ó. O primeiro exercício é esse daqui, ó. Ele dá aqui pra gente o desenho da peça, então uma vista superior, uma vista lateral. Então essa parte branquinha aqui, ela é uma parte saltada aqui, né? Ela tá mais alta aqui. E eu tenho o desenho da peça aqui, ó, né? O bit de fresa e essa posição aqui é uma posição inicial e final para o centro da fresa. Então a ideia aqui é a gente descrever todos os pontos para a usinagem do perfil indicado em coordenadas absolutas incrementais, considerando que a fresa parta da posição 0 máquina e tendo como referência o 0 peça. Então tá aqui, ó, essa posição aqui, que é essa posição inicial, a gente vai entender que essa posição é o 0 máquina, e esta posição aqui que está aqui na peça, ela está representada de duas formas aqui também, em Z e no plano XY aqui, ó. Esse aqui é o nosso 0 peça. Então a gente tem que fazer as coordenadas dessa peça aqui duas vezes em coordenadas absolutas incrementais. Vamos fazer. Não sei se eu consigo copiar de tudo assim. Menuzinho. Pessoal, agora eu fiquei intrigado de como que vocês estão conseguindo ver minha tela. Não está compartilhando? Agora eu estou compartilhando. Eu acho que era pela câmera aqui, né? Vocês estavam vendo a tela? Ah, tá. Então beleza. Tava assustado aqui. Falei, nossa, tô dando um monte de aula aqui. O pessoal não viu nada. Hoje é aula podcast. Oi? Ah,
Puta merda, agora eu zoei com a aula, hein? Desculpa aí, pessoal. É que quando eu compartilho a tela assim, quando eu faço pela câmera vocês conseguem ver também, mas quando eu compartilho a tela eu acho que a qualidade fica melhor para vocês verem aí do que pela câmera. Bom, então olha só, eu tenho a peça aqui e ela tem algumas cotas. Vamos ver se a gente... Vou até colar de novo aqui para ver se eu consigo dar uma aumentada nisso aqui. Acho que não. Mas eu vou fazer um monte de coisa menos aumentar. Bom, vamos lá. Então a gente tem esse ponto inicial aqui que é o nosso zero máquina, mas não é o zero peça. A gente tem x positivo para a direita, y positivo para cima e z positivo para cima aqui, ó. Esse é o nosso zero peça que está aqui. Então esse ponto aqui, ó, ele está 25 milímetros negativo na direção de y e ele está 40 milímetros negativo na posição de x. Então, se eu estiver fazendo isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Se eu estiver fazendo isso aqui em coordenadas absolutas, então o nosso ponto inicial, que eu vou chamar de P0 aqui, ele vai estar em x igual a menos 40 e ele vai estar em y igual a menos 25. Menos 25 aqui. Beleza. Tudo isso em milímetros, tá, pessoal? E eu tenho que tomar conta de z também. Aqui eu não tenho uma informação de como que esse ponto aqui está em z, então eu vou imaginar que ele está nesse z igual a zero do zero peça aqui. Ele está nesse mesmo plano dessa superfície inicial aqui da peça. Então vamos colocar aqui z igual a zero. Beleza. Eu vou ter que fazer... Que movimentos que eu vou ter que fazer, na verdade? Esse aqui é o meu ponto P0. Beleza. Daqui do ponto P0 para cá, ó, eu vou ter já que criar algo que a gente vai ver mais para frente depois, que é uma compensação de raio de corte da ferramenta. Por que que eu vou ter que fazer isso? Porque quando eu for cortar aqui, ó, repara que essa ferramenta é grande e eu vou querer que essa extremidade aqui, ó, comece a passar por aqui e venha para cá, venha fazendo esse caminho aqui, ó, né? E só que o centro da ferramenta provavelmente vai estar aqui embaixo. Só que se eu ficar fazendo essa conta do raio da ferramenta toda vez, vai ficar muito difícil para mim. Então, a gente vai ativar a compensação de raio aqui no meio do caminho, antes de ir para o ponto P1. E quando a gente for para o ponto P1, a gente vai dar as coordenadas do ponto que a gente quer cortar mesmo, que vai ser algo mais ou menos por aqui, assim, ó. Só que ele vai ter que estar nessa posição aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um recuo aqui de 4 milímetros em Z, que é a passada que ele vai dar. Vamos imaginar que a gente vai fazer isso aqui numa passada só. Então eu vou estar em Z menos 4 aqui, ó, para começar esse ponto de corte aqui, ó. Então esse ponto P1, que é esse ponto que eu vou colocar aqui, ele vai estar na posição Z menos 4 com relação ao zero peça. Em X eu vou estar na posição 0. Em X eu vou estar na posição 0, tá certo? Né? Porque estou nessa linha, mas em Y, nesse pontinho aqui do corte, eu estou na posição 5. Então, Y vai ser 5 e X vai ser 0. Beleza, fizemos o ponto P1. Daqui, eu vou ter que cortar até aqui. Esse vai ser meu ponto 2. Depois eu vou ter que cortar até aqui, que vai ser o meu ponto 3. Daqui a gente vai fazer, depois a gente vai ver mais pra frente, daqui pra cá é um movimento só, que é uma interpolação circular. Então esse é meu ponto 4 e esse aqui é meu ponto 5 e o ponto 6 vai ser exatamente aqui, ó, que é igual ao ponto 0 aqui.
Então vamos fazer, ó. Do ponto 1 para o ponto 2, eu estava em x igual a 0, eu vou para x igual a, aqui tem 50, eu vou imaginar aqui, porque acredito que esteja faltando cota, e como eu tenho 5 milímetros aqui, eu tenho 5 milímetros aqui também. Então, eu vou para x igual a 45. Então, no ponto 2, eu vou ter x igual a 45. Não vou me deslocar em y, então o y vai continuar sendo 5. E não vou me deslocar em z, então meu z vai continuar sendo menos 4. Aqui. Do ponto 2 para o ponto 3, eu só tenho um deslocamento em y, então o x vai continuar sendo 45 e o z vai continuar sendo menos 4. O y só que vai mudar aqui de 5 que eu tô aqui para cima. Vamos ver, ó. Aqui eu tenho 5 milímetros, esse raio aqui é 20. Eu vou entender que eu tenho mais 5 aqui. Então eu tenho 50 menos 5, 45, menos 20, 25. Então, aqui daqui para cá tem que ter 25. Alguém fez uma pergunta aí, eu já vejo já, pessoal. Só terminar esse ponto 3 aqui, que o y vai para 25. Porque o z é menos 4? Sim, vejo já. O que acontece, ó? O z igual a 0, né, o meu zero peça, ele está aqui em cima da peça, ele está nesse plano superior da peça aqui, ó, né? E para executar o corte, eu tenho que estar com a face da minha ferramenta aqui na direção do corte, né? Então a face da minha ferramenta ela vai ter que estar aqui para baixo, ó. E esse aqui para baixo é essa cotinha de 4 milímetros aqui, tá vendo? Em Z. Beleza? Beleza. Então fizemos o P3. Do ponto 3 para o ponto 4, de novo eu não vou ter deslocamento em Z. Eu vou ter um deslocamento aqui em X, né? Eu vou andar de X igual a 45 para X igual a 5 de volta. E em Y, não é que eu não vou me deslocar em Y, mas o ponto final está alinhado com o inicial aqui. Então eu também não vou precisar mexer em Y, que o meu Y vai continuar sendo 25. O ponto P5 aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser x igual a 5. Aqui tem a cotinha, então y igual a 5 também. Isso aqui ficou bem desalinhado. E o meu z continua sendo menos 4. E agora eu vou voltar para esse ponto inicial, que o ponto 6 é igual ao ponto 0. Então eu vou ter aqui ponto 6, x igual a menos 40, y igual a menos 25 e z igual a 0. Beleza, isso aqui foi feito em coordenadas absolutas. Agora vamos fazer em incrementais. Para fazer em coordenadas incrementais, a minha primeira posição ela vai ter que ser em coordenadas absolutas, porque ela é minha referência. Então, P0 vai ser x igual a menos 40, y igual a menos 25 e z igual a 0. Pode falar. Imagina. O P6 posso. O P6 ele é a nossa posição inicial, que é igual ao P0. Né? E
como a gente está referenciado no zero peça e está fazendo com coordenadas absolutas, eu preciso só voltar para essa primeira posição aqui que a gente tinha feito. Mas de qualquer forma, aqui está o meu zero peça, que é a minha referência. Eu estou deslocado 40 milímetros negativo em x, então eu tenho x menos 40 aqui. Eu estou deslocado 25 milímetros negativo em y aqui, então eu tenho y igual a menos 25. E o meu z do zero peça está aqui, ó. Né? A gente estava em z igual a menos 4, eu tenho que voltar para z igual a 0 aqui. Então ele vai voltar para cá. Essa daqui? Isso, essa aqui é superior. Esse aqui é a vista superior da ferramenta da fresa também. Não, tranquilo. É que o desenho realmente não ajuda aqui, mas essa aqui é a vista superior da ferramenta da fresa. Tá? Nada. Beleza. Então aqui para as incrementais, ó, a nossa posição inicial ela vai ser exatamente a mesma posição aqui, porque a gente vai fazer em coordenadas absolutas para ter uma referência. Agora eu vou para incrementais. Então eu tenho que vir daqui para cá agora, para 1. Então daqui para cá agora é incremental. Então eu tenho que andar 40 positivo em x, 25 positivo em y e 4 negativo em z. Certo ou errado, né? Eu tenho que andar, desculpa pessoal, eu tenho que andar 40 positivo em x, vamos com calma. Posição P1 aqui. X mais 40. Em y, eu vou subir aqui para 5 milímetros aqui, não para 0, né? Então eu estou 25 para baixo, em y eu vou ter que subir 30. Mais 30. E em z, que eu vou abaixar 4 milímetros mesmo, tá certo? Menos 4. Beleza. De P1 para P2, eu vou ter que andar 45 milímetros em x. Só isso, no sentido positivo. Então P2 vai ser x igual a mais 45, y igual a 0, z igual a 0. De P2 para P3, a gente já fez as contas, tem 20 milímetros aqui, então eu vou ter que subir 20 milímetros em y. Então P3 vai ser x igual a 0, y igual a 20, z igual a 0. Ou se preferir mais 20 aqui, tanto faz. De P3 para P4, eu vou me deslocar 40 milímetros em x negativo. X menos 40, y 0, z 0. De 4 para 5, eu vou me deslocar 20 milímetros em y negativo. Então, P5, x0, y menos 20 e z 0. E agora sim, ó, de 5 para 6 aqui, eu vou ter que recuar 20 milímetros em x, 20 não, 40 milímetros em x, li errado aqui, menos 40, eu vou ter que recuar, inclusive estou vendo que o ponto 1 ali, tá certo, não, tá certo, eu errei aqui, ó. Em x aqui eu estou partindo de 5 para 6, tem esses 40 aqui, tem mais 5 aqui, ó. Então em x é menos 45, tá aqui. X é menos 45, em y, eu estou em y igual a 5, eu vou para y igual a menos 25. Então em y eu tenho que descer 30. E em z, agora eu tenho que subir 4 milímetros, né? Porque a gente tinha descido lá no começo.
eu vou subir 4 milímetros. Então Z é igual a mais 4. Repara que para o nosso movimento aqui talvez foi mais fácil fazer em incrementais do que em absolutas, porque em incrementais toda vez que você não mexe uma direção é sempre 0, né? Então se você olhar aqui no Z, ó, eu abaixei 4 aqui, depois para subir 4 foi 5 instruções depois só. Então aqui era tudo Z0, 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 não tem problema. E aqui não, aqui eu desci para menos 4, fazer menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, só voltou para 0 quando eu tive que mexer mesmo. Então, é um pouquinho diferente pensar em coordenadas incrementais e em coordenadas absolutas, mas a gente vai ter que dominar as duas aí, porque vira e mexe você precisa de uma ou da outra. Beleza. Tem mais 2 exercícios aqui que eu coloquei no fim dessa aula aqui. O Matheus está perguntando aqui se... Olha só, uma pergunta interessante. Se depois de realizar todos os deslocamentos, a ferramenta da fresa sempre vai voltar para a posição inicial ou se isso pode variar conforme a necessidade. Pode variar, tá? Às vezes a gente recua, né? Ela tem, por exemplo, uma fresa tem 3 eixos aqui no caso, x, y e z. Às vezes a gente termina e a gente recua tudo em z, né? Então você sobe a ferramenta e aí você garante que ela já está longe da peça, mas você não precisa mexer em nenhum outro eixo para deixar ela em alguma determinada posição, então você só recua em z mesmo e beleza. Né? A única coisa que a gente precisa necessariamente fazer depois que termina de fazer a peça é afastar a ferramenta, mas não necessariamente para o zero máquina, a gente pode ir para qualquer lugar aí. Tem outros 2 exercícios, pessoal, aqui, mas eles são bem similares e eu quero avançar com o conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses exercícios numa listinha de exercícios para vocês fazerem lá. E aí, se tiver dúvidas, a gente resolve. Vamos lá. Aí eu vou para o próximo conteúdo aqui, que é este. Então aqui, pessoal, ó. Beleza, imagina. Agora a gente vai entrar um pouquinho nos princípios básicos de programação CNC. São umas coisinhas bem iniciais que a gente tem que ver realmente para poder programar as máquinas CNC aí, para a gente poder fazer os nossos programinhas. Então vamos lá. Vou falar primeiro do formato de programação. O formato, ele é um formato chamado Word Address Format e basicamente ele tem esse nome porque ele tem uma letra no começo de cada palavra, né? A palavra é um conjunto de uma letra com vários números, né? Então você tem os caracteres aqui, todos que você pode usar, são números, letras, ponto decimal e o traço, né? Que é o sinal de menos. Se eu juntar uma letra com alguns números, eu formo algo que a gente chama de palavra. E se eu juntar várias palavras, eu formo algo que a gente chama de bloco. Essa letra que eu coloco no começo de cada palavra é o que se chama de endereço, né? E esse formato aqui, ele é o mais moderno e mais utilizado, com exceção dos códigos próprios de cada fabricante, né? Então vocês vão ver que quando a gente for lá pro sisteminha da Siemens, o código ele é uma mistura de códigos nesse formato, Word Address Format aqui, com letras e números, com alguns comandos que são próprios da máquina Siemens. Beleza? Uma palavra. Então a palavra ela é iniciada por uma letra sempre. Essa letra é o endereço, que a gente chama de address. E essa letra é seguida por caracteres numéricos, 0 a 9. Pode ter um ponto, se for um número decimal. Pode ter um tracinho, se for um sinal de menos na frente do número. E eles representam o dado numérico da palavra, que aí, para quem inventou a linguagem CNC, é o dado, né? O data aqui da palavra. Então você tem um endereço e um dado. Nenhuma palavra admite espaços internos,
né? Os espaços eles servem para separar as palavras, tá? Então, eu não consigo colocar um espaço dentro de uma palavra aí. E aí tem alguns exemplos de palavras aqui, né? Uma palavra com código G, um código M, D, X, N. Tem vários. Isso aqui está totalmente fora de ordem, não é um bloco aqui, mas só para vocês saberem. Então, basicamente, tem uma palavra aqui que tem um número negativo com ponto decimal. Então, Z menos alguma coisa, beleza, quer dizer que são menos 5,14 unidade que seja, na direção Z aqui. E aí a gente sempre vai ter a letra no comecinho de cada palavra aqui. Essa barrinha aqui, eu acho que deve ser própria do Fanuc, não sei exatamente. Depois o bloco. O bloco ele é um conjunto de palavras concatenadas em sequência lógica. E existe uma... Não vamos dizer assim que o bloco ele precisa necessariamente ter uma ordem das palavras ali dentro, mas, né, no início a gente fala que não precisa, mas na verdade precisa. Na verdade é sempre bom você seguir alguns padrões para evitar ambiguidades, porque dependendo da máquina, pode ser que a leitura do seu bloco possa ocorrer de um jeito ou de outro. Então a gente tenta garantir que a leitura do bloco seja igual, apesar de eu poder ter interpretações diferentes nas máquinas. As instruções de um bloco elas são executadas em sequência. Normalmente as instruções de um bloco elas não são conflitantes entre si, então tudo que está ali naquele bloco meio que vai acontecer ao mesmo tempo. A gente tem um exemplo aqui nesse bloco aqui, ó. Então é a linha 25, né? O N quer dizer que você está na linha 25. G90, G00, X3, Y4, M8. Então olha só, G90 eu estou dizendo para a máquina que eu estou trabalhando em coordenadas absolutas. G00 que eu vou fazer uma movimentação rápida, X13 que eu vou para a posição X igual a 13, ela é absoluta aqui, não sei qual é a referência porque não está especificado nessa linha. Y igual a 4.6, beleza, vou para Y igual a 4.6 absoluto. E M08 para a gente ligar o líquido refrigerante aqui da operação. Então olha só, eu sei que eu tenho um movimento que vai ser um movimento rápido, eu vou para essa posição aqui, X3 e Y4.6. Eu vou fazer isso em coordenadas absolutas, beleza. E eu vou fazer isso enquanto eu ligo o meu líquido refrigerante. Então, esse bloco aqui não tem nada muito que seja conflitante, né? O que pode dar problema aqui, por exemplo, ó, esses comandos aqui, vocês vão ver, por exemplo, o modo de movimentação, que é esse G00 aqui, você não tem que especificar ele toda a linha, você especifica ele uma vez e aí você só sai dando coordenada, e toda vez que você der uma coordenada, ele vai fazer a movimentação nesse modo que você setou, às vezes várias linhas para trás. Então, pode ser que eu estava num outro modo de operação aqui em cima. Vamos dizer que eu estava no G01, que é uma interpolação linear com velocidade programada. Então, vamos dizer que eu estava fazendo G01. Aí eu chego nessa linha aqui, eu chego nesse bloco aqui, eu dou todas essas instruções e o G00 está lá no final. Fica um negócio esquisito, porque dependendo da máquina, a regra é que o bloco deve ser processado como um bloco. Então, a máquina deveria, quando chegar no bloco 25, antes de começar a movimentação, trocar para o modo G00. Porém, dependendo da máquina, isso não vai acontecer. Se eu estava no G01 antes, ele pode tentar executar isso aqui na sequência, ele vai fazer essa movimentação aqui em G01 e só no final do bloco ele vai trocar o modo para G00. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente tenta colocar as coisas no bloco de uma maneira que faça sentido, né, que tenha lógica. Essa questão do M08, por exemplo, isso daqui é um pouco mais padrão, né, que isso daqui é ligar o fluido refrigerante. As máquinas elas só vão fazer uma instrução dessa, que é uma instrução do grupo M, miscelânea, quando elas forem começar um movimento. Então não importa se eu coloquei esse M08 no começo ou no final do bloco, ela sempre vai fazer isso daqui quando eu for começar a fazer esse movimento aqui.
Então essa questão do M não tem problema, ela poderia estar em qualquer lugar aqui. Mas esse G00 e esse G90, apesar deles poderem estar em qualquer lugar, é saudável você manter eles no começo aqui do bloco aqui para evitar erros. Tá? Então tem uma sequenciazinha que a gente segue, normalmente os comandos preparatórios que você quer garantir que eles estejam ativos antes de começar essa movimentação, eles vêm primeiro. Por isso que essa linha tem essa cara aqui. E normalmente a gente vê isso quando tem comando, normalmente comando G, eles vêm antes de comandos X, Y, tal, de movimentação, e os comandos miscelâneos sempre vêm lá para o final. Então é meio que um padrão isso daí. Aqui, isso é a sequência que eu estava acabando de falar, né? Apesar de não ser obrigatório, costuma-se seguir uma sequência de instruções padrão no bloco para fins de segurança, que é tudo isso aí que eu já expliquei. Aí tem uma maneira de você apresentar a sintaxe de cada palavra aqui, né? É algo que você vai encontrar. É algo que você vai encontrar nos manuais, né? Se você for ler um manual de máquina, você pode encontrar uma linguagem assim. Isso quer dizer, a primeira letra é o código sobre o qual a gente está falando, é o endereço sobre o qual a gente está falando. Quando eu tenho um sinal de mais e menos, significa que depois dessa letra pode vir um sinal de mais e menos aqui. Não é toda a função que admite isso. Depois ela admite até 5 dígitos. Ela admite um ponto decimal, mas se não for necessário não precisa colocar. E depois do ponto decimal ela admite até mais 3 dígitos. Tá? Isso que quer dizer essa linguagem aqui. Ó. Então tem uns exemplos aqui. Por exemplo, G2. A função G admite no máximo 2 dígitos depois do G, para você formar uma palavra. N4, a função N admite no máximo até 4 dígitos depois dela. S5, a função S admite no máximo 5 dígitos depois dela. F3.2 é a função F, admite até 3 casas decimais depois dela, 3 dígitos depois dela. E se houver ponto, ela admite o ponto e depois mais 2 casas decimais depois do ponto. Tá? Tem essa anotaçãozinha aqui para você saber como que a máquina aceita que o programa seja escrito, mas na prática a gente usa isso bem pouco, é só se você estiver vendo o manual mesmo de como a máquina opera. Aí a gente tem os sinais de positivo e negativo, também nada novo aqui. Eles não são sinais de operação, né? Você não consegue fazer uma conta no meio de um programa, você já tem que colocar os números prontos lá, né? Você não consegue fazer uma operação de soma, subtração no meio do programa. E algumas palavras elas vão admitir o uso desses sinais de mais e menos aqui, indicando, lógico, positivo e negativo. E esse sinal de mais, normalmente ele pode ser omitido, né? Porque se você coloca, por exemplo, aqui, ó, x125, quer dizer que você quer que na direção x a ponta da ferramenta vá para a posição 125 positivo e não negativo. Então você pode normalmente omitir esse mais aqui, mas o menos não dá para omitir, né? O menos, se for negativo, você tem que colocar o menos lá. Aí algumas boas práticas de programação aí, pessoal. A primeira delas, segurança, né? Então você quer que seu código seja seguro, por isso você tem que tomar alguns cuidados. E quando a gente entrar lá em compensação de raio de corte, vocês vão ver que algumas sequências são essenciais para fazer o seu código se tornar seguro. Ele tem que ser um código legível, né? Então tem algumas coisas que a gente faz no código para que o código para que a legibilidade dele seja um pouco mais tranquila. Depois eu vou mostrar para vocês, porque isso aí é muito particular da programação CNC. Ele tem que ser rastreável também, né? Então você tem que conseguir encontrar as alterações que foram feitas, entender de onde que esse código veio, quem é que foi que fez o código, enfim, todas as questões de rastreabilidade de código, que ele tem que ser bem documentado, né? Então, isso eu até falo para vocês, principalmente nas avaliações, é uma coisa muito boa de se fazer. Quando você termina
uma linha de programação, você sempre pode colocar um comentário na frente. E normalmente nas avaliações eu peço para vocês fazerem o seguinte: olha, você terminou a linha de programação, você escreve na frente da linha o que você queria fazer com aquele comando. Porque às vezes acontece de alguma coisa dar errado. Nossa, gente, desculpa, deu uma crise de bocejo aqui. Acontece de alguma coisa dar errado e eu pelo menos consigo entender o que você tentou fazer com aquele comando, né? Para eu entender a sua lógica. Então a documentação do código também é muito importante. E você tem que lembrar, né, que o seu código vai ser lido, vai ser modificado e reutilizado por outras pessoas dentro da empresa. Então não pode ser algo feito de qualquer jeito, tem que ser um negócio que você entende que outra pessoa vai ter que ler aquilo e entender, além da máquina, né? Bom, beleza, vamos começar a parte mais legal aqui. Comandos preparatórios, pessoal. O que é um comando preparatório? Um comando preparatório, ele é um comando que ele não vai necessariamente implicar em uma ação da máquina, mas ele vai sim dizer como que a máquina vai fazer a próxima ação. Isso é um comando preparatório. Normalmente, esses comandos preparatórios, eles vêm dos comandos G, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um movimento para uma determinada coordenada. Como é que eu vou fazer esse movimento? Eu vou fazer esse movimento em linha reta, eu vou fazer esse movimento em arco, eu vou fazer esse movimento rápido, eu vou fazer esse movimento devagar. Como que eu vou fazer isso? Então, esses comandos preparatórios vão dizer isso para a sua máquina. Então, eles servem para preparar o controle da máquina CNC para que uma determinada operação seja executada. É para isso que serve. Aí aqui a gente tem um contra-exemplo. Eu resolvi complicar o que era simples e colocar um contra-exemplo aqui. Na linha 7 de um determinado código, eu mandei a máquina ir para a posição x igual a 13 e y igual a 10. Beleza. Como que ela vai para essa posição? O que ela vai fazer? Que tipo de movimento ela vai fazer? Que velocidade ela vai fazer esse movimento? Ninguém sabe. Só por essa linha não dá para saber. Não dá para saber nem se a coordenada é absoluta ou se é incremental. Então a gente não sabe aí o que vai acontecer. O que vai acontecer se eu jogar uma linha dessa? A máquina, ela sempre vai ter alguma coisa na memória dela, né? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta aqui no chat. Eu consegui ler ela rapidamente no meu relógio aqui. E o Gilberto que pergunta: por que importa a velocidade do movimento? Porque é o seguinte, quando você está usinando uma peça, você tem uma velocidade ali que é a velocidade de avanço que você pode provocar na ferramenta quando você está fazendo o corte da peça, né? Então, se eu for fazer o corte da peça, normalmente eu preciso escolher a velocidade de avanço e a velocidade de corte, que vai implicar na rotação da minha máquina. Se eu escolher uma velocidade errada, pode acontecer várias coisas. Pode ser que eu danifique a ferramenta, pode ser que eu cause um trombamento desnecessário, pode ser que eu danifique a minha peça, pode ser que eu crie um acabamento na peça que não é aquele acabamento que eu desejava. Por exemplo, se eu tentar avançar muito rápido, a grande chance é que eu quebre a ferramenta, né? Mas pode acontecer de não quebrar a ferramenta, mas criar um acabamento na peça que é um acabamento ruim, que não é o acabamento que eu queria. Outra coisa que pode acontecer é de você fazer um avanço muito lento, né? Você tem uma alta rotação na sua máquina, porque você quer uma alta produtividade, e você faz um avanço muito lento. Isso também é problema, porque você pode queimar a ponta da ferramenta, né? E aí você danifica a ferramenta, danifica a peça, porque se essa ponta da ferramenta esquentar muito, você altera as características da ferramenta, e aí ela pode se tornar frágil e tudo mais. Então, tem sempre uma velocidade de avanço e uma velocidade de corte certinha. Isso vai influenciar diretamente na velocidade que você escolhe para sua ferramenta. Então ela é importante sim. E quando eu não estou fazendo o corte, também essa velocidade é importante, porque a velocidade de corte ela pode ser extremamente lenta. Você consegue colocar lá para a máquina andar
meio milímetro por minuto, se você quiser. É bem assim, um negócio bem lento mesmo. E aí, às vezes, você precisa fazer uma movimentação dentro da máquina que não é um movimento de corte e o caminho está livre. Então, você pode fazer essa movimentação bem rápida, né, na velocidade máxima da máquina, que é uma velocidade bem alta. Então, se você tentar fazer essa movimentação, mas tiver programado lá uma velocidade muito baixa, você vai demorar muito para fazer um movimento que nem movimento útil era. Então, tem essas questões todas aí. E a sua máquina ela é capaz de fazer um range de velocidades muito grande. Então tem que escolher direitinho as velocidades aí. Beleza? Então seguindo aqui, eu não sei como é que essa máquina vai fazer isso daqui. Se ela for fazer, se você der esse comando, ela vai fazer alguma coisa, na verdade. O que é essa alguma coisa? Normalmente ela sempre tem alguma coisa na memória. Né? Então, se eu já fiz um G00, por exemplo, nas linhas para trás e não mudei a instrução, não mudei o comando preparatório, ela vai fazer isso aqui com o G00. Se for um outro comando, por exemplo, um comando de interpolação circular, ela vai dar um erro, porque você, na interpolação circular, só as coordenadas não bastam. Você tem que dar o raio da trajetória, às vezes você tem que dar a posição do centro da circunferência, dependendo do que você quer fazer. Então, você precisa dar mais dados aqui, né? E a velocidade de avanço também. A velocidade de avanço ela também funciona dessa forma, que depois isso tem um nome e eu não vou dar spoiler agora. Mas se você programou uma velocidade de avanço no passado, ela vai fazer tudo com aquela mesma velocidade de avanço enquanto você não mudar ela. Então, o que ela vai fazer é o que está aqui. Com aqueles dados que ela está na memória, seja o que quer que seja aqueles dados lá. Ah, mas e se eu nunca setei uma velocidade de avanço na vida? A máquina é 0 km e a primeira instrução que eu dei é essa. Ela vem com algumas coisas na memória. Ela vai usar algumas coisas padrão na memória. Pode ser que você desligou a máquina e ligou de novo. Ela vai voltar para a memória de fábrica dela e ela vem com alguns padrões na memória. E ela vai escolher um padrão lá e vai fazer executar esse comando no padrão que está na ideia dela lá. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Aqui, né? Quais são as dimensões, se elas são absolutas ou relativas, a unidade das dimensões também não está descrito aqui, que operação que deve ser executada, que tipo de interpolação também não está descrito aqui, então não dá para saber. Como que eu transformo esse contra-exemplo em algo compreensível, né? Em algo que a máquina saiba o que ela vai fazer e eu saiba também o que a máquina vai fazer. Por exemplo, eu tenho esse comando G00, que é a movimentação rápida, e eu tenho esse outro comando G90 que diz para a máquina que nós vamos utilizar coordenadas absolutas. Maravilhoso. Então, olha só, eu posso colocar tudo isso daí no meu bloco, direto. G90, G00, X13, Y10. Então, o que eu estou dizendo para a máquina? Agora você vai mudar para coordenadas absolutas. Não sei o que você estava fazendo antes, mas agora é coordenadas absolutas. Agora você vai fazer uma movimentação rápida e agora você vai para esta posição aqui, x igual a 3, y igual a 10. Beleza. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou dar o G90 lá em cima, então eu vou falar para a máquina. Agora você trabalha em coordenadas absolutas, beleza? Beleza. Fez um monte de coisa aqui em coordenadas absolutas, sei lá. E aqui ela vai continuar em coordenadas absolutas enquanto eu não mudar isso. Então, agora você vai para movimentação rápida, né? Você vai fazer uma movimentação rápida e você vai para a posição x igual a 13 e y igual a 10, beleza? Beleza. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Tô aqui em cima, nessa linha N3 aqui, já vou falar aqui, já falo. Você vai para coordenadas absolutas e vai fazer uma movimentação rápida, beleza? Beleza. Nessas linhas aqui, eu não mudei isso aqui. Eu continuei em coordenadas absolutas e continuei fazendo movimentos rápidos. Então, quando eu chegar aqui embaixo, se isso aqui não foi alterado, eu só vou dar um x13 e y10 e a máquina vai fazer, lembra que eu falei, aquilo que está na memória dela. O que está na memória dela? Coordenadas absolutas, movimentação rápida. Então, ela vai fazer exatamente isso. Ou, aqui um último exemplo aqui, desnecessário. Eu posso colocar isso aqui em blocos separados aqui também, não tem problema. Coloquei num bloco
para ela fazer coordenadas absolutas. No outro eu coloquei para ela fazer uma movimentação rápida. Quando chegar aqui, se eu não mudei nenhum desses dois, o que ela vai fazer? O que está na memória lá atrás. Então, é assim, basicamente é assim que funciona. E agora sim, podemos falar do nome já. Existem comandos que são modais, que é isso que eu estava falando para vocês. O que é um comando modal? É um comando que funciona igual esse G00 igual ao G90. Eu falei o comando lá em cima uma vez, dei o comando. Enquanto eu não alterar esse comando, enquanto eu não mudar, por exemplo, de coordenada absoluta para incremental, enquanto eu não mudar de sistema de coordenadas, sei lá, enquanto eu não mudar de tipo de movimentação que eu vou fazer, ela vai ficar naquilo ali. Por isso que é um comando modal. Ele é modal porque você seta algo como se fosse um modo da máquina. Agora eu estou no modo deslocamento rápido e vai ficar naquele modo enquanto você não mudar. Então G00 e G90 são comandos modais, sim, tá? Eles são de grupos diferentes, mas eles são comandos modais. Então, olha aquele exemplo lá, né? Dei os comandos aqui em cima, enquanto eu não mudei, é isso que vai acontecer. E aí uma pergunta aqui, né? E esses comandos X e Y aqui, será que eles são modais? Bom, vamos olhar para a definição de comando modal. Comando modal é aquele comando que não se altera depois que eu dei ele. Bom, se eu dei um x igual a 13 aqui e não dei nenhuma posição x depois, a máquina vai sair do x igual a 13? Não vai. Então, esses comandos de coordenada x e y aqui, eles são modais também, né? Eles não são comandos preparatórios, mas eles são comandos modais. Então, eu dei um x igual a 13. Enquanto eu não mudei essa posição em x, ela vai ficar em 13. Isso é modal também. Modal é tudo aquilo que a gente seta e enquanto a gente não alterar, vai ficar daquele jeito. Então, x, y, z são todos comandos modais também. Aqui a gente tem um exercíciozinho básico, ó. Desenhar a trajetória realizada pela ponta da máquina no subprograma a seguir, saindo do zero máquina. Então, eu tenho esse programinha aqui. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui. Isso aqui é bem tranquilo, né? É o caminho contrário, é a gente sair do programa e fazer as coordenadas. Então tá aqui o programa. Então vamos lembrar lá o que são essas coisas aqui que estão aqui. Ela está saindo de 1, 0, lá conforme está no enunciado. Então eu vou ter aqui o 0, eu vou colocar aqui, ó. XY 00. Beleza. O que vai acontecer? Primeira coisa aqui, ó. G90, G00. Beleza, então coordenadas absolutas. Movimentação rápida. Beleza. Eu vou para x igual a 5, y igual a 3. Então vamos colocar aqui uma retinha aqui, ó. Opa. Achei que eu tinha usado a reta. Aqui. Esse ponto aqui vai ser o ponto x igual a 5, y igual a 3. Beleza. Depois o que vai acontecer? Eu vou para x0. Eu vou mexer no y? Não. Então, vamos desenhar aqui só para... Isso aqui é y. Isso aqui é x. Y, x. Beleza. Eu vou para x igual a 0. Eu vou mexer no y? Não. Eu só mexi no x. Então, o que a máquina vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, ó. Aqui a gente está no ponto x igual a 0, y igual a 3. Aqui. Beleza. Aí ela vai para y20. Mexi no x? Não. Não mexi no x. Então ela vai fazer isso aqui, ó.
x igual a 0, y igual a 20. Beleza. Depois, x15 e y22. Então, o x15 vai estar mais ou menos aqui, y22 vai estar um pouquinho para cima do y20. Então, a gente vai fazer alguma coisa assim, ó. Pra cá. E aqui, como é coordenadas absolutas, eu estou no x15, y22. Beleza. Depois ela vai para a posição x13 e y10. Então vai voltar um pouquinho em x e vai voltar bastante em y. Vai fazer algo mais ou menos assim, vai. Totalmente fora de escala, mas pelo menos a gente consegue ver aqui. x13, y10. Fez essa trajetória que saiu daqui, foi para cá, foi para cá, foi para cá, foi para cá, foi para cá. Isso que ela fez, tudo fazendo movimentação rápida. Beleza? Então a gente já começa a entender algumas coisas. Primeiro, a partir do momento que eu dei o G90 e o G00, ela sabe que é coordenadas absolutas e sabe que a movimentação é rápida. Não preciso falar isso toda a linha. Vou dar uma posição aqui. Toda vez que eu não precisar alterar um eixo, eu não preciso colocar ele na linha. Então repara que aqui eu poderia ter feito isso daqui, ó, x0, y3. Eu vou colocar o ponto 0 porque ele está seguindo o padrão aqui, mas não precisa, tá vendo? Mas x0 e y3, ela ia fazer um movimento diferente do que ela fez aqui? Não, porque ó, o y3 e y3, ela simplesmente não vai mexer no y, só vai mexer no x. Depois o y20 aqui, poderia ter um x0 aqui, ó. Ia acontecer um movimento diferente? Não, ia acontecer o mesmo movimento, porque o x não mudou, só mudou o y. Mas, por uma questão de praticidade, toda vez que você não vai alterar uma coordenada, você não precisa colocar ela no seu próximo bloco. Você só precisa colocar as coordenadas que você vai atualizar, que vão mudar. Então, isso aqui não precisa, e isso aqui não precisa também. Beleza. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, depois a gente repara. Aí tem aqui a parte de comandos conflitantes, né? Então, ó, deixa eu mudar aqui. Sabendo que G00 se refere a um movimento rápido e G01 interpolação linear em velocidade programada, o que acontecerá na execução das linhas a seguir? Então tem essa linha aqui, ó, que ela começa com G01, G00, x3,5, y6, f20. O que é isso daqui, ó? G01 interpolação linear. Ela funciona igual o movimento rápido, só que você consegue, na verdade tem algumas diferenças que eu vou explicitar mais para frente para vocês, mas você consegue programar a velocidade de avanço dela. A velocidade de avanço você programa com a palavra f. Então aqui ela vai fazer, ele pretendia pelo menos fazer um avanço a 20 milímetros por minuto. G01 interpolação linear com velocidade programada, G00 movimentação rápida. O que a máquina vai fazer? Lembra que eu falei para vocês que ela executa o bloco de uma vez só, ela não executa na sequência? Aqui eu tenho dois comandos conflitantes, a máquina não sabe o que vai fazer. Dependendo da máquina, porque tem muita máquina diferente por aí, ela deveria dar um erro. Quando você chega nessa linha aqui, ela deveria falar assim, ó, não entendi o que você quis dizer. Mas dependendo da máquina, essa linha aqui ainda pode gerar um erro, mas um erro diferente de eu ter G01 e G00. Porque a máquina pode entender que você mandou ela fazer uma interpolação linear aqui, beleza. É só um comando preparatório, fala assim, agora você vai fazer interpolação linear, beleza? Beleza. Aí no próxima palavra, fala assim, agora você não vai mais, agora você vai fazer um movimento rápido, beleza? Beleza. Vida que segue, pra cá, pra cá, pra cá. E aqui daria um erro porque você está tentando colocar uma velocidade programada num movimento que não precisa de velocidade, que você não consegue dizer para ela qual é a velocidade que ela tem que fazer. Então isso aqui daria um erro. Mas
E se acontecesse isso aqui, ó, troquei o G00 com o G01, deveria dar um erro de novo, mas tem máquina que não vai dar nem erro. Você colocou G00 aqui, vai fazer um movimento rápido, beleza? Beleza. Agora G01 não vai mais, vai fazer interpolação linear, beleza? Beleza. A posição final é essa daqui, a velocidade é 20 mm por segundo, beleza? Beleza. Fez o movimento com G01. Esse G00 aqui absolutamente não teve efeito. Então tem que tomar muito cuidado, né, com instruções com comandos conflitantes aí, porque pode estar acontecendo, isso aqui pode ser um erro de digitação, por exemplo, né? Você ia fazer um G01 aqui, você falou, não, podia ser um G00, aí você digitou o G00 aqui, esqueceu de apagar o G01 e esqueceu de apagar o F20. Às vezes não vai surtir efeito nenhum, às vezes vai dar um erro, às vezes a máquina vai executar e vai fazer uma besteira gigante lá e você vai ficar 2 horas caçando o que aconteceu. Então tem que tomar cuidado com comandos conflitantes dentro do mesmo bloco. Depois, ó, agora falando de novo sobre essa ordem dos comandos do bloco. Se os comandos G não forem conflitantes, a ordem no bloco ela é irrelevante. Você pode colocar absolutamente qualquer ordem. Vamos dizer aqui, o que não é um comando conflitante? G01, eu vou fazer uma interpolação linear, beleza? Beleza. Aí eu vou falar para a máquina, ó, G54, sua referência é o 0 peça 54, beleza? Beleza. Aí eu vou falar para a máquina, ó, coordenadas absolutas, G90, beleza? Beleza. Aí eu vou falar para a máquina, ó, o plano de trabalho é o plano XY, G17, beleza? Beleza. Aí eu vou falar para a máquina, ó, você vai fazer uma compensação de raio, então eu vou fazer um G43, beleza? Beleza. Todas essas coisas são absolutamente diferentes uma da outra, elas não interferem entre si. Então esses 5 comandos poderiam estar no começo do bloco, no meio do bloco, no final do bloco, em qualquer ordem que você quisesse, que não tem problema. Então aqui, ó, por exemplo, G91 aqui é um comando para coordenadas incrementais, para você virar para coordenadas incrementais. Então aqui, ó, G91, coordenadas incrementais, G01, interpolação linear, posição, velocidade, beleza? Beleza. Ou G91, tô dando a posição aqui, tô dando a velocidade. Vários lugares mudaram os Tá horários vendo? e Isso aqui serviços. é o meu Google enxerido. Eu tô falando, dando aula e ele acha que eu perguntei alguma coisa para ele. Então aqui, ó, são os mesmos comandos, só que em uma ordem diferente, ó. G91, coordenadas incrementais. Dei a posição aqui, Z menos 0.625. Falei para ele que, ó, você vai fazer isso com velocidade F8.5, né? Então 8.5 mm por minuto. E você vai fazer uma interpolação linear. G01 está aqui no final, beleza? Beleza. A máquina deve executar esse comando, esse bloco de baixo exatamente igual ao bloco de cima. Confesso que dá um pouco de medo de ver esse G01 aqui no final, porque dependendo da máquina, ela só vai trocar depois que fizer um movimento. Mas, dentro do padrão, isso deveria ser executado exatamente da mesma forma que o primeiro bloco aqui, que eu acho que é a forma mais sensata de fazer esse bloco. Ou ainda, você colocar aqui a posição, depois a velocidade, depois a operação que você vai fazer, e depois, no final, falar que são coordenadas incrementais. Também deveria executar da mesma forma. Mas, como quem tem CPU tem medo, então a gente procura fazer dessa primeira forma aqui para ficar tudo correto. Mas lembra sempre que quando você estiver interpretando um bloco, o padrão é que o bloco seja executado como um todo, até por isso que ele chama bloco. Né? Então, o que está aqui no bloco tem que acontecer tudo ao mesmo tempo. Não é para acontecer sequencial, é para acontecer ao mesmo tempo. A sequência vai ser de um bloco para o outro. Aí a gente tem também alguns comandos que são não modais, né? Que eles ficam ativos apenas no bloco que eles são invocados. São poucos, a maioria deles são modais, mas tem alguns que não são. Normalmente eles não se repetem, por isso que eles não precisam ser modais.
E eles pertencem a um grupo de comandos G que se chama grupo 00, que são os não modais. Que é o único grupo dos comandos não modais. O resto, todos os outros comandos modais têm grupos. Por que eles têm grupos? Porque sempre um comando daquele grupo modal tem que estar ativo. Por exemplo, as coordenadas que você vai utilizar, ou elas são absolutas ou elas são incrementais, não tem como ser outra coisa. Então sempre tem que estar ativado alguma coisa na máquina, ou ela está no modo coordenadas absolutas ou ela está no modo coordenadas incrementais. E dentro desse grupo modal, apenas um comando pode estar ativo. Eu não consigo ativar dois, sempre que eu ativar um eu desativo o outro. Então por isso que tem, por exemplo, plano de trabalho. Você pode escolher o plano XY, o XZ ou o YZ. Então ele é um grupinho de comandos modais que tem 3 comandos ali dentro. O zero peça, eu tenho do G54 até o G59. Então eu tenho um grupo ali de comandos modais que tem 6 instruções naquele grupo. E assim por diante. Tá? Então, por isso que existem esses grupinhos de comandos. Isso aí você não precisa saber, né? Mesmo porque a lógica já te diz, né? Então você não precisa saber qual é o grupo, quantos tem, qual é o número do grupo, que tem numeração esses grupos também, mas para você saber que existe. Um dos comandos que é não modal é um comando de pausa, né? Não faz sentido nenhum você ter um comando de pausa ser modal, na verdade, né? Porque eu vou dar uma pausa por alguns segundos lá e enquanto eu não mudar a pausa vai se estender eternamente. Não faz nenhum sentido, né? Então eu dei uma pausa, a hora que terminou a pausa acabou o comando. Isso aí não é modal. Então eu tenho um grupo lá de comandos que não são modais.